21h. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O destino nos chamou. Nós estamos de volta. Futebol na moral e na rádio Futebol Total. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Eita manhã danada! Toda segunda, a partir das 9 da noite, Bandeira Quadriculada. O seu programa de automobilismo no Web Rádio Esportivo Brasileiro. Toda sexta-feira você acompanha aqui na Web Rádio Futebol Total. Programa Entrando em Campo. Uma prévia dos principais jogos do final de semana. Entrando em Campo, a apresentação Rodrigo Oliveira, toda sexta-feira, 21h. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. 21h02. Já acessou o novo site da Rádio Futebol Total? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse radioft.com.br e fique por dentro das principais informações do melhor futebol do mundo. Acesse radioft.com.br. Ao top de 10 segundos, mais uma atração esportiva da Rádio Futebol Total. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar, Bandeira Quadriculada. Alô, alô Brasil, grande abraço pra você, amigo ligado na Rádio Futebol Total. Muito boa noite, está no ar mais uma esse dia 20 de agosto de 2008. Estamos aí já com mais de 5 meses já praticamente de programa, né? Isso é muito legal, hein? Programa que tá tendo muito sucesso aí pra todo mundo aí que nos acompanha nesse maravilhoso Bandeira Quadriculada. Lembrando que você pode participar com a gente pela nossa hashtag PQ na FT. Lembrando, tem reprise na terça, na quarta e na quinta-feira, sempre às 7 horas da noite. Também para você que não pôde acompanhar o programa ao vivo. Programa de muitas novidades bacanas, tem informações muito importantes também que a gente vai discutir aqui para vocês. E eu tenho aqui ao meu lado, nesse programa de hoje, o César Augusto. Tudo bem, César? Muito boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, André. E boa noite, chefe que tá na técnica.
eu destaco que teremos uma reedição do tragédia de 98, o strike em Spa-Francorchamps. Tem previsão de chuva para o final de semana. Ou seja, vamos ver carnificina de carros. Já nós vamos falar um pouco mais em relação a esse grande prêmio da Bélgica, né, que vai acontecer nesse domingo, que vai aí abrir essa segunda parte, né, do campeonato da Fórmula 1. Bom, o negócio é o seguinte, molecada. Lembrando que todas as edições do nosso programa também estão no nosso site, em radiofpt.com.br, também para você ouvir a hora que vocês quiserem e quando vocês quiserem, em qualquer lugar. O negócio é o seguinte, molecada. Primeiro assunto do programa, evidentemente, a gente não podia, de certa forma, lógico, a gente já ia falar da corrida da Indy por si só, né? Briga pelo título, o Hunter Ray aí se primando na vice-liderança do campeonato, a liderança do Scott Dixon, né? Essa briga toda cheia de situações, né? De emoções, né? Muito fortes, mas evidentemente que agora essas atenções acabam sendo aí colocadas em segundo plano em função do que aconteceu na corrida de ontem em Pocono, em que o Alexander Rossi venceu e tivemos aí o acidente do Robert Wickens no toque com o Ryan Hunter-Reay. Por isso, nós vamos abrir a primeira novidade desse programa de hoje, que é o quiz da semana. Solta a vinheta! Quiz da semana. O negócio é o seguinte, para que você em casa entenda como que funciona, nós vamos fazendo uma enquete, certo? Aqui para vocês, lá no Twitter da Rádio Futebol Total. Essa enquete, ela vai estar fixada lá e vai ser aberta a votação durante toda a semana, de hoje até o programa da semana que vem, certo? E para você poder botar ao longo da semana e nas transmissões daqui da rádio, a gente vai ter sempre a atualização da votação. E a enquete dessa semana é o seguinte: na sua opinião, o Hunter merecia ser punido por ter causado o acidente com o Robert Wickens? Sim ou não? Bom, daqui a pouco vai ser colocada a enquete lá. E aí, César Augusto, primeiro a sua opinião, enquanto a enquete vai ser colocada lá no nosso Twitter. Foi um acidente de corrida, mas eu não puniria o Hunter-Reay porque foi uma fatalidade. Ele foi imprudente? Foi, mas foi uma fatalidade. Então eu não puniria o Hunter-Reay pelo acidente. Eu particularmente, vou ser bem honesto com vocês. Eu revi o acidente e tudo mais, né? Eu achei, na minha opinião, que o Hunter-Reay foi imprudente. Muito imprudente. Não tem explicação para um piloto que já foi campeão da categoria chegar numa entrada de curva e simplesmente jogar o seu oponente, né? Por mais que ele seja novato na categoria, quase na grama, depois você voltar e ainda você vir pro meio da pista. Quer dizer, no meio de uma entrada de curva. Então a forma
como ele fez, sem contar que ele causou toda a confusão, né? Do Pietro ter batido no New Garden, né? No New Garden não, no Hinchcliffe, né? O Hinchcliffe, enfim. Foi toda uma série de situações, né? Que poderia, na minha opinião, poder ter dado uma punição mais severa pro Hunter Ray, né? Porque, tanto que, no meu ponto de vista, não sei se o César concorda comigo, quando voltaram pra corrida depois, a confiança dos pilotos tinha ido embora, praticamente, né? Porque não arriscaram mais de tentar uma ultrapassagem, os pilotos ficaram muito espalhados na pista, né? A estratégia foi toda feita no box, né? Tanto que o Alexander Rossi antecipava sempre a parada de uma maneira muito precisa para conseguir voltar na frente. E quando voltou atrás, contou com a sorte do Will Power ter vacilado, né? Na volta número 141 para garantir a vitória. Mas a confiança do piloto, depois de tudo que eles viram na televisão, quando a corrida ficou paralisada, né, César? Acho que tira um pouco da confiança, não? Tira um pouco da confiança e também tem um detalhe. A gente comentou isso fora do ar e a gente vai contar agora. Esse carro em pouco, por mais que seja seguro, e foi em prova disso, é que o Wickens está tendo uma operação nesse momento e não foi divulgado os detalhes, é que esse carro não teve tempo para ser testado de verdade em Pocono. Para explicar para o nosso ouvinte, Pocono é um trioval, não é aquele oval clássico que a gente vê em Indianápolis, Talladega, Daytona. Não, é como se fosse um triângulo escaleno. Para quem em geometria vai entender o que eu tô falando. Que tem 3 retas e 3 curvas. Então é considerado um super speedway, porque é aquele oval que tem mais de 2 milhas e meia, ou seja, 4 km de conversão. Então esse oval, vamos dizer, esse trioval, como é chamado, Pocono, é uma corrida louca, porque, por exemplo, para quem viu a corrida do ano passado, teve 7 carros na mesma linha, e essa corrida tem muito espaço, então dá essa confusão. E ainda teve essa fatalidade do acidente do Hunter Ray com o Wiggins, que afetou o Hinchcliffe, Sato e o Pietro Fittipaldi. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, já está no Twitter o quiz da semana lá para você votar. Vai ficar lá também fixada lá para você poder procurar, né? Porque a gente divulga tantas coisas da rádio, né, e tudo mais. Então a gente vai deixar lá fixada lá para você votar durante a semana. E aí no programa da semana que vem a gente vai dar o resultado aqui da enquete e durante a nossa programação da votação aí para que vocês se sintam informados aí de como está andando. Então divulgue aí para seus amigos, para sua galera toda aí, para todo mundo poder votar. Que aí durante a semana a gente vai atualizando as parciais do que está acontecendo para vocês aí ligados em todo o território nacional. Beleza? Muito bem. E aí na semana que vem a gente vai fazer a outra enquete lá pra assim que a gente falar o resultado na semana que vem. Maravilha, garotinho? Muito bem, muito bem, muito bem. Sobre a corrida em si, né, o César? O Rossi fez uma corrida precisa, perfeita. Segunda vitória dele no ano, né? Nessa atual temporada. E curiosamente, né? O carro, a pintura, né? Do carro do Alexander Rossi, ela. Como é que eu posso dizer a palavra? Ela deu sorte porque é do patrocinador Napa Valley? Sim! Eu fiquei curioso, porque as vitórias que ele ganhou esse ano foi justamente um carro com essa configuração, com essa cor, tá ligado? Que é louco. Então, ó, e é muito curioso isso daí, né, o César? Lógico, além da capacidade, né, da qualidade que ele tem, né? É um piloto que realmente cresceu demais esse ano, hein? Impressionante. Eu acho que cresceu demais desde que ele entrou na Indy, saindo pela porta dos fundos da Fórmula 1, quando ele estava na Toro Rosso. Também tem um detalhe, essa pintura Napa Valley, para quem não liga o nome à pessoa, a Napa Valley é uma empresa de
que oferece serviços de reparo de carros. Então ela tem essa pintura que tanto é usada na Indy como na NASCAR, na equipe do Michael Waltrip. Usa essa pintura e tudo, e seu Michael Waltrip é o garoto propaganda da Napa Valley, né, que é lá nos Estados Unidos. Muito bem. Bom, vamos passar primeiro a atualização, né, do estado de saúde do Winkins, né? Lembrando que o nosso site teve a primeira atualização, né, no final da noite de ontem, quando foi falado das lesões no braço direito, as duas pernas, né, e a vértebra. Da vértebra. Na coluna. E quem deu essa atualização foi o Paul Tracy, que está acompanhando o caso. E a equipe dele, né, a Schmidt Peterson, soltaram a nota na noite de ontem. Hoje, agora há pouco, há cerca de uns meia hora, 40 minutos atrás, a IndyCar acabou de soltar mais a segunda atualização, né, do estado dele. Ele está consciente, e ele passou por uma ressonância magnética, e essa ressonância magnética foi constatado que ele vai ter que passar por uma cirurgia na coluna vertebral. Não se falou o grau da coluna vertebral, né, a área, né, em questão, mas neste momento nós estamos fazendo o programa, agora às 9 horas e 16 minutos pelo horário, ele está passando pelo procedimento cirúrgico nessa parte da coluna. A nota ainda não disse como está a situação das duas pernas e como está também a questão do braço direito. Praticamente fora da temporada, né, César? Ou você acha que ele tem condições de voltar a correr futuramente? Acho que ele tá fora da temporada e não sei se ele vai querer correr futuramente também. A gente lembra quando teve aquele caso do Lauda em 76 lá na Nordschleife, em Nürburgring. O Lauda teve aquele acidente, teve uma parte do pulmão todo danificado por causa de ter inalado da fumaça tóxica do carro. E 40 dias depois, ele surpreende o mundo e volta a correr no GP da Itália em Monza. Eu não sei se o Wickens vai ter essa resiliência de voltar a correr na Indy. Ou como teve o Pietro, que no começo do ano teve aquele acidente em Spa. Então, nessa corrida ele voltou a correr. Então, é uma situação muito complicada. A gente não sabe se a família vai querer deixar o Wickens correr de novo. Ele não é um garoto porque estreou agora na Indy. Ele já correu muito tempo na DTM, até o ano passado. Então, ele tem que ficar meio vamos dizer assim, atentos. E quem está dando tantas informações são tanto a própria Indy como o Paul Tracy. E tem detalhe, o Paul Tracy é canadense e ele está sendo muito... E tem também a equipe, a Schmidt Peterson, né? A Schmidt Peterson também, isso é verdade, André. Mas eu tenho que falar o seguinte, o Paul Tracy, desde quando aconteceu o acidente, e ontem a gente já foi apurar essa história, desde o começo, ontem à tarde, o Paul Tracy é que tá dando a palavra de tranquilidade sobre o estado do Wickens. Então, a gente tem que reconhecer que tanto o Paul Tracy, e aqui no Brasil o Felipe Giafone, junto com o Eduardo Vaz, durante toda a cobertura daquele acidente, ficaram atentos, foram lá, apuraram a história, ficaram apurando durante toda a corrida. Então, a gente pode falar um elogio à Indy. Se na Fórmula 1 um acidente é escondido de todos, na Indy é feito da maior transparência possível, tanto pela direção quanto pelos jornalistas. Lembrando que na transmissão oficial, né, nos Estados Unidos, que nessa corrida foi a ABC, né? Tive errado? Não, foi a NBC, o serviço esportivo da NBC. Isso. O que aconteceu? Eles não mostraram o atendimento, né, em si, né? No motivo de não causar
mais impacto, né? Pânico. Eles mostraram mais a imagem do reparo da grade, da cerca. Isso. Só foram mostrar a imagem do acidente, acho que quando o Wickens saiu de helicóptero do circuito indo para o hospital em Long Pond, na Pensilvânia. Exatamente. E aí o que acontece? Só foram mostrar, por exemplo, de um outro ângulo o acidente só depois de mais de meia hora. Depois de todo o atendimento feito, né? Ele não conseguia sair do carro, teve muita dificuldade, então por isso que tiveram essa tensão aí. E o tempo todo ele falou com o rádio, né? Pra explicar o que estava acontecendo, e realmente espero que tenha uma plena recuperação. E tem um detalhe, né, ô César? A habilidade que ele teve de ao ver o poste chegando nele, e ele fazer a mudança do volante, tipo, fazer o carro ficar de lado para só pegar as pernas, foi um negócio impressionante. No ar, naquela situação ali, haja sangue frio para fazer o que ele fez. E não só pegar as pernas, se ele pegasse direto na cerca, ele morreria. Ele seria igual o acidente do Don Eldon em Las Vegas em 2011. Pra quem não lembra, né, vamos explicar a história, né? Até pra quem é novo no programa, né, e não acompanha muito a Índia, né? Na corrida de 2011, a última corrida do ano, né? Inclusive, que o Dario Franchitti foi o campeão, inclusive, né? Naquela oportunidade lá pela Chip Ganassi, o Don Eldon foi convidado para correr essa prova lá em Las Vegas, que era um circuito oval. Inclusive, essa foi a última corrida em Las Vegas, pra você ter ideia. Depois nunca mais. Foi tirado do calendário. Ele foi convidado, se ele ganhasse a prova, ele ganharia uma quantia, né? De cerca de $1 milhão, se eu não me engano. $1 milhão ele ganharia. O vencedor daquela corrida ganharia $1 milhão. E o campeão também ganharia $1 milhão, assim como o Aren Fontana. E aí o que acontece? Como ele era o piloto do povão, né? Então eles colocaram ele, não participou do treino classificatório, né? E foi largar em último na corrida, por conta dessa questão de ser convidado. E era 33 carros no grid daquela corrida. E aí o que aconteceu? Logo na primeira volta, deu 2 curvas. Teve um Big One, né? E nesse Big One, o carro dele voou de maneira direta na grade de proteção, e ele acabou morrendo na hora em função do traumatismo craniano, as fraturas múltiplas que ele teve e tudo mais e tal. Então, por isso até que os carros foram modificados naquela época, e a pista de Las Vegas também foi muito tirada do calendário. Eu nem sei como é que tá a pista hoje em dia, mas... Não, a pista hoje em Las Vegas só é usada pela NASCAR. Então demonstra o quanto que ela foi... como eu posso dizer... Não, ela foi modificada até. Na NASCAR, quem corre lá são 40 carros que correm nessa pista. Ele tem que explicar. Las Vegas é um oval de 1 milha, ou seja, 1 km e 609 metros. Então essa pista, na NASCAR, que é um carro que, vamos dizer, maior e que tem menos velocidade, dá para colocar 40 e colocava até 43 carros. Para a Indy, que é um carro menor, mais rápido e com menos aerodinâmica, aquela aerodinâmica para colocar o carro na pista, colocar o carro grudado, dá 33 carros, não dá. Essa quantidade de 33 carros só dá para 2 pistas: o Pocono, Fontana, que é um super speedway, e Indianápolis. Exatamente. Tanto que, por exemplo, no acidente do Greg Moore, né, em 99, ele morreu, era exatamente 30 e poucos carros, aproximadamente, naquela prova que ele sai da grama e bate no muro direto, né, voando direto na grade de proteção. Lembrando que a próxima corrida da Indy, faltam 3 etapas para o campeonato terminar. Depois desta corrida,
agora, já tivemos no final de semana, faltam só 3 corridas para o final. E a próxima já é nesse sábado, o Grande Prêmio de Gateway, na cidade de Iowa. Um ovalzinho, né? Curto, né, César? É um oval de 1 milha. É um oval de 1,5 milha. E não é cidade de Iowa. Iowa é um estado americano. E tem uma curiosidade: Iowa cedia as primeiras primárias do partido, tanto republicano quanto democrata, na eleição presidencial. Exatamente. E é o circuito de Gateway, que é o nome da pista lá. Acontecerá no sábado, às 9h30 da noite, com transmissão da TV aberta da Rede Bandeirantes de Comunicação. Então, se você aí, sabadão, não tem nada pra fazer, aí ou vai esperar a balada aí do sabadão à noite, você acompanha a corrida da Indy lá, que pode ser um momento decisivo pro campeonato, porque agora só tem 151 pontos em disputa nessas corridas que faltam. A gente tem que explicar também. A narração será do Eduardo Vaz, e os comentários do Felipe Giafone. Exatamente, que é a dupla que tem sido a dupla de narrador e comentarista na Band nessa temporada. Não, vai ser tanto na Band quanto no Band Esportes. TV aberta e TV fechada. Muito bem. São 151 pontos em disputa. O Scott Dixon continua na liderança do campeonato. E o Alexander Rossi começa a entrar nessa briga pelo título. 29 pontos atrás do Scott Dixon. O Scott Dixon, que foi terceiro colocado nessa corrida. Chip Ganassi não foi muito bem na corrida, como estratégia de prova, né, César? Até o Scott Dixon chegou a dizer depois da corrida que estava se sentindo com um carro mais lento, não estava conseguindo chegar no Will Power e também no Alexander Rossi. Pra ele, terceiro lugar foi de bom tamanho pra quem tá brigando pelo título. Foi de bom tamanho por um detalhe: a Chip Ganassi, quase ia falar NASCAR, não desenvolveu esse carro direito. Esse carro do Scott Dixon é bom em circuito de rua ou circuito misto, porque o Dixon pode economizar gasolina com esse carro. Mas no circuito oval, que é pé embaixo toda hora, ele não consegue ter esse desempenho que tem no circuito misto de rua. Então por isso que ele falou que foi de bom tamanho ter chegado em terceiro lugar. A diferença do Dixon para o nosso queridíssimo Alexander Rossi é de 29 pontos. Dá pra buscar, até porque a pontuação da Indy, vamos falar um negócio pra vocês, ela é bizarra, lembrando que na última corrida em Sonoma, a pontuação vai ser dobrada. Então, tudo pode acontecer. Tem possibilidade. Deixa eu fazer uma pergunta, André. Terá a dobradinha Sonoma em Laguna Seca? Como assim? Se vai ter corrida em Sonoma e Laguna Seca nas duas no calendário da Indy. Não, esse ano não. Pelo menos a priori. Tô falando do ano que vem. No ano que vem, se a volta de Laguna Seca e Sonoma vão correr juntas? Então, a priori não. A priori, a corrida de Laguna Seca no ano que vem, que vai fechar o campeonato do ano que vem, vai substituir a corrida de Sonoma, que também vamos combinar, hein? Esse circuitozinho de Sonoma, pelo amor de Deus, né, meu? Autódromo que dá sonífero, eu diria, viu? Com todo respeito a Sonoma, a cidade, né? A região ali, não dá, né? Sonoma não pode ser corrida para final de campeonato, né, ô César? Acho que Laguna Seca faria muito mais sentido, né? O Laguna Seca faz sentido porque fica na região da Baixa Califórnia, região de Monterrey. Enquanto o Sonoma fica na região de Napa Valley, é a região dos vinhos. Aqueles vinhos que derrotaram os vinhos franceses nos anos 70, em uma degustação às cegas, que foi filme feito pelo seu... eu não vou lembrar. O presidente americano no filme Independence Day. Bill Murray. É verdade. Inclusive até a TCM, se não me engano, que era um canal de filmes, que eu nem sei se existe mais, passou um filme, passou exatamente esse filme aí, que o
que o César tá se referindo, né? Não, esse filme é... Ah, não, é Bill Pullman. É o nome do ator. Ó, legal, muito bem. Tá vendo? Esse programa também é cultural nos caras do Brasil. Não, e tem um detalhe, TCM ainda existe porque a minha mãe fica vendo aqueles filmes antigos. É o TCM Cult que você tá falando. Exatamente. Muito bom, aliás, no sinal. O negócio é o seguinte, molecada. Nós vamos fazer um intervalo e na volta vamos falar sobre a questão da corrida do Rio de Janeiro, da Fórmula Indy, que nós vamos ter pro ano que vem, as previsões para o grande... Também vamos ter um outro quadro bacana também. E... horas e 31 minutos. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O destino nos chamou. Nós estamos de volta. Futebol na moral e na rádio Futebol Total. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Saúde e consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá! Alimentos que curam doenças graves, dietas milagrosas, vacinas perigosas. São muitas as notícias falsas relacionadas à área da saúde circulando na internet. Pensando nisso, o Saúde e Consciência desta semana investiga o impacto dessas fake news na saúde da população e quais medidas devem ser adotadas para enfrentá-las. Na reportagem de Warlen Valadares, que abre a série, entenda como a disseminação de notícias falsas nas redes sociais pode comprometer a saúde pública. Reportagem especial. Redes sociais, aplicativos de mensagem, blogs, sites de compartilhamento de vídeos. A internet acelerou as trocas de informações e ampliou as possibilidades de interação social. Porém, essa rede mundial de computadores também favorece a circulação de notícias falsas, conhecidas pelo termo em inglês fake news. A nutricionista Daliene Versiani é professora da Escola de Enfermagem da UFMG. Ela aponta um importante fator associado à disseminação de fake news na atualidade. Inicialmente é bom a gente ter uma dimensão do impacto per si da fake news, né? É uma tendência, né, em todas as áreas, políticas, econômicas, até históricas, porque houve uma mudança, né? Então, antigamente as fontes, né, eram de profissionais de referência nas suas áreas de atuação em específico, por canais de comunicação, jornal, revista, emissora de TV, rádio, que faziam uma pré-seleção dessas pessoas que fariam essas informações para o público, né? Hoje, essa mídia era muito mais diversa e essas fontes de saberes, ela não está mais restrita a esses especialistas e estudiosos. Hoje, qualquer pessoa pode produzir, divulgar ou compartilhar notícias na internet. Por isso, torna-se cada vez mais difícil para o usuário se certificar da veracidade do conteúdo em circulação, principalmente nas redes sociais. A área da saúde é uma das mais afetadas pela disseminação de fake news. Há mensagens que prometem a cura do câncer e da AIDS a partir do uso de determinados alimentos e chás naturais.
A infectologista Marise Fonseca, professora da Faculdade de Medicina da UFMG, aponta outro exemplo. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas veiculam notícias falsas sobre tratamentos alternativos para doenças sérias. Aí as pessoas acabam abandonando tratamentos que são comprovadamente eficazes e passam a experimentar esses outros tratamentos que não têm comprovação científica, e a gente vê um movimento muito grande, né, nas mídias sociais, no Facebook, em WhatsApp, veiculando informações falsas sobre o impacto das vacinas, sobre o risco das vacinas, né? Então isso é muito frequente. De acordo com Marise Fonseca, a circulação de notícias falsas que questionam a segurança das vacinas pode gerar um problema sério de saúde pública. Então, veiculando informações erradas sobre risco de vacinas, às vezes tem um impacto tão grande na cobertura vacinal que, às vezes, as doenças controladas por campanhas que vêm ocorrendo ao longo do tempo são perdidas, a cobertura cai, a possibilidade de reintrodução de, por exemplo, um vírus que já esteja controlado, ela acontece e faz um prejuízo para a comunidade inteira. No Brasil, a cobertura vacinal contra o sarampo e a poliomielite, doenças que estavam erradicadas no país, está abaixo da meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, que é de 95% das crianças até os 5 anos de idade. O Ministério da Saúde realiza até o dia 31 deste mês uma campanha de vacinação para melhorar o índice de pessoas imunizadas e diminuir o risco de ressurgimento dessas doenças no país. O Arlen Valadares para o Saúde e Consciência. O Saúde e Consciência também está no WhatsApp. Dúvidas ou sugestões? Envie uma mensagem para o número 031 98576-0326. O próximo programa da série destaca o movimento anti-vacinas e sua influência no reaparecimento de doenças consideradas erradicadas. Esta edição foi produzida por Arlen Valadares com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde! Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Eita, maninha! Danada! Toda segunda, a partir das 9 da noite, Bandeira Quadriculada. O seu programa de automobilismo no Web Rádio Esportivo Brasileiro. Toda sexta-feira você acompanha aqui na Web Rádio Futebol Total. Programa Entrando em Campo. Uma prévia dos principais jogos do final de semana. Entrando em Campo, a apresentação Rodrigo Oliveira, toda sexta-feira, 21 horas. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. 21h39. Já acessou o novo site da Rádio Futebol Total? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse radioft.com.br e fique por dentro das principais informações do melhor futebol do mundo. Acesse radioft.com.br.
de volta aí com o segundo bloco do programa. Vamos aproveitar aí então pra gente falar dessa situação dessa corrida do Rio de Janeiro, né? Nós vamos ter aí no Sambódromo no da Sapucaí. Meu caro César, hoje saiu a notícia, né, que a Rio Tour, né, tá conversas adiantadas aí com a prefeitura, né? E como é que você vê essa situação aí da possível prova da Indy do Rio em 2020? Acho possível que a corrida aconteça lá, mas na notícia dada pelo Grande Prêmio, ainda não foi definido o percurso que será usado. Definiu os lugares, mas não definiu o percurso em si. A gente não viu ainda o traçado, como que será feito. Já se fala que vai usar uma rotatória e as duas faixas da Avenida Presidente Vargas, que é a principal artéria do centro do Rio de Janeiro. Só que a Indy queria usar o aterro do Flamengo. O aterro do Flamengo não foi permitido o uso por causa que é uma área de patrimônio histórico, além de causar problemas para o trânsito do carioca, que sofre todo dia com o congestionamento na região do Flamengo, Botafogo, Gávea e adjacências. Muito bem. É uma situação e não terá dinheiro público, né? Vai ser dinheiro de iniciativa privada. Lembrando que o Crivella é o atual prefeito, né, do Rio de Janeiro, né? E o que também pode pintar nessa história, né? Porque temos que lembrar um detalhe, né, César? O contrato com a Indy e com a Band, na teoria, termina no ano que vem, né? Termina no final do ano que vem. A gente não sabe quem vai transmitir a corrida no Brasil ainda por cima. E todo mundo sabe que o Crivella tem uma... como eu posso dizer? Ele é bispo da Igreja Universal, que é dona da Rede Record. Exatamente. Então, pode ser que se caso a Band não renovar o contrato com a IndyCar, né? Pode ser que pega o direito de 2020 até por conta dessa relação aí do Grande Prêmio do Brasil, né? Lembrando, para deixar bem claro, a última vez que tivemos Grande Prêmio do Brasil no Rio de Janeiro foi em 2000, lá no finado, Deus o tenha, Autódromo de Jacarepaguá. Então, temos que ver aí o que pode acontecer e o que pode colocar aí na situação aí das próximas eleições, né, que nós vamos ter agora no final do ano. Porque também tem aquele detalhe, né, César? Se o governador do estado não gostar da ideia, ele veta. Ou uma coisa não teria nada a ver com a outra. Olha, depende do humor do governador de plantão. A gente sabe que no Rio de Janeiro, quem está no cargo, quem é o favorito para o cargo de co-ocupante do Palácio Guanabara é seu Eduardo Paes. Para quem não se lembra, seu Eduardo Paes foi o prefeito do Rio que acabou com o Jacarepaguá, falando que ia construir um circuito em Deodoro, no Rio, naquela área que tá cheia de minas, que agora que foi saneada, limpa de minas terrestres do exército. A gente não sabe se tá tendo obra, né? Tem esse detalhe também. O edital da prefeitura vai sair daqui a um ano, que não tem uma ideia. Só 2021. Então vamos ver o que vai acontecer. Estamos atentos às novidades, mas a informação que se tem, como bem falou aí o César, né? No Grande Prêmio, entrevista essa pessoa da Rio Tour, as conversas estão adiantadas. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que essa prova vai acontecer, né? Se for aprovado e for a partir de 2020. Também não sabemos quantos anos de contrato
vai ser feito, né? Também é um outro detalhe importante. Nós poderemos ter vai ser depois do carnaval. Provavelmente depois daquele desfile das campeãs, né? Aquele desfile de fim de feira, né? Como diz o outro. Que depois de toda aquela coisa, tensão, né? Da disputa do carnaval, vai ter o desfile das campeãs, que seria o fim de feira, e aí vão usar todo esse complexo do Sambódromo da Sapucaí para ser levado aí mais adiante. Muito bem. Mas fim de feira, porque não tem a Fátima Bernardes e o Luiz Roberto transmitindo o desfile no carnaval, o Thiago Leifert fazendo aquele camarote do samba, ou tendo o do Nobre falando que a Grande Rio é o Unidos do Projac? Não, mas porque realmente é aquela questão pós-título, né? Aquela ressaca, né? Pós-título do carnaval, né? E tal. Então, tem esse detalhe aí. Bom, é o seguinte, molecada. Próximo domingo, né? Sábado vamos ter a classificação. Domingo nós vamos ter o Grande Prêmio da Bélgica. A volta da Fórmula 1. Depois dessas férias de um mês, eu quero dar uma sugestão para vocês, né? Tem um Boteco F1, né? Que é muito bom. Aliás, o Valesa esteve aqui, né, ô César? Um tempo atrás, né? No programa. Não é Boteco F1, é o Podcast F1 Brasil, que também é dono do Boteco F1. Isso. E que o Sérgio Siverly, o que cuida, administra, né? Esse Boteco F1, né? Que tem um canal do YouTube muito. E lá tem o Drops da Ju, né? Que é a Juliana Serrazoli, que tá morando atualmente na Europa. Exatamente para poder fazer as corridas em loco da Fórmula 1. E ela fez um vídeo muito interessante falando sobre a questão das equipes, o psicológico que cada um pode ter para essa temporada, a questão do motor da Ferrari, que realmente pode aumentar em 10 km a mais, né, de potência, que pode ser um ponto muito importante nessa briga pelo título mundial. Não seria 10 cavalos? Quilômetros do motor? Exatamente. 10 cavalos a mais. Obrigado, pela correção. Então, tem todo esse negócio, né? Há uma expectativa realmente muito grande em relação a essa prova, até pela possibilidade da chuva, né? Como é que você tá aguardando essa prova aí esse domingo, hein, César? Queremos chuva! Segundo a previsão do tempo, teremos previsão de chuva na classificação no sábado e teremos previsão de chuva no domingo. Ou seja... E temperaturas baixas ao nível de 10 graus. O que teoricamente pode ser bom para a Mercedes. Em função de eles não conseguirem, né, esquentar o pneu de uma maneira normal, que se fosse com calor, né? E se o treino fosse no calor, a Ferrari se daria muito bem. Mas, como tem a questão de chover na classificação, a gente não sabe se vai chover durante ou já desde o início da classificação, né? Que nunca se sabe. Aí pode ser que... A gente não se sabe a intensidade da chuva também em Spa, também tem esse detalhe. Exatamente, porque pode chover do lado da pista e do outro lado não. Tem esse detalhe também. Porque a Spa acontece de tudo aquilo ali, né? Então tem esse fator aí também. Então, já que nós estamos falando 7 quilômetros de pura emoção. Exatamente. Já que nós estamos falando de Bélgica, Spa-Francorchamps, Grande Prêmio da Bélgica, vamos estrear agora também aqui nesse programa nosso segundo quadro dessa novidade desse programa, que é o Histórias do Automobilismo. Solta a vinheta, garotinho! Histórias do Automobilismo. Muito bem, garotinho! Maravilha! Vamos aí então com Histórias do Automobilismo, que é o seguinte, né? Vamos contar um pouco da história para vocês, de alguns fatos que marcaram aí ou um final de semana de corrida, ou algo que foi histórico aí nesse mês ou naquele outro mês, enfim.
tanto na Fórmula 1, na Indy ou qualquer outra categoria que, né, tem a sua história, a sua relevância para o mundo automobilístico. E nessa primeira estreia do nosso queridíssimo Histórias do Automobilismo, para a gente relembrar um pouquinho, né, César? O Grande Prêmio da Bélgica de 98, que é o Grande Prêmio mais caótico da história da categoria, né? É um negócio que realmente é caótico, que eu falo dessa geração, né? No final dos anos 90 para 2000, né? Porque, olha, vou falar um negócio para você. Primeiro, vamos explicar os fatos, né? Na largada, corrida na chuva, primeira largada, nem tinha chegado na Eau Rouge, o nosso querido David Coulthard conseguiu a façanha de tomar um toque, bater no muro interno, voltar para a pista, e aí aconteceu o strike, né? 13 carros. Pouca coisa, né? Inclusive, os carros do Pedro Paulo Diniz foi envolvido, o cara da corrida pela Ligier e o carro do Rubinho Barrichello que corria pela Stewart, veja vocês. Né? Era uma equipe média para grande, né? da categoria. E aí tá, aquela questão, muitas equipes teve 2 carros envolvidos, e naquela época você podia usar o carro reserva para correr. Só que aquele negócio é um carro só para 2 pilotos. E aí o que você faz? Algumas equipes usavam a questão do contrato. Olha, nessa corrida, se alguém tiver um problema com esse carro, você usa com aquele carro. Se não, aí o outro usa o carro reserva. Ok. Aí, nesse caso, o Mika Hakkinen estava de boa, tinha escapado da confusão, e o David Coulthard foi usar o carro reserva. Na segunda largada, aconteceu de que o nosso querido Mika Hakkinen, que ao final daquele ano seria consagrado campeão, né? Aliás, é uma das pouquíssimas vezes em que o não vencedor da corrida da Bélgica foi campeão no mesmo ano. É um negócio bem raro de acontecer. Logo na primeira curva, ele bateu e acabou abandonando a prova num toque com Johnny Herbert. Aí aconteceu talvez o fato mais bizarro da história dessa corrida, né? Que o nosso querido Michael Schumacher estava na liderança da prova e à frente dele estava David Coulthard com um carro reserva 2 voltas atrás. O que aconteceu, César Augusto? Os dois bateram bonito. Não, foi um negócio bizarro, porque ele fecha o lado e o nosso querido Schumacher foi tentar fazer a ultrapassagem por fora, numa entrada de curva. Aí, o carro do Schumacher acabou batendo na traseira, mas em cheio. O carro do Coulthard, que estava mais lento, dizem as más línguas que ele teria feito essa andar devagar de propósito para ajudar o Mika Hakkinen. Não sei se é verdade, mas o fato é que os dois foram para a boxe, abandonaram a prova, e o Schumacher estava tão vermelho de raiva, mas tão assim, realmente bravo com a situação, que ele quase foi para as vias de fato com o nosso queridíssimo o Coulthard. O que você lembra dessa prova aí, hein, ô César Augusto? Lembro que 2 pilotos quase iam pra porrada. Iam pra porrada como se fosse programa do Ratinho no exame de DNA. Não é porrada tipo de MMA como você vê hoje. É porrada tipo exame de DNA do Ratinho. Ou seja, quebrar o microfone, enfiar dedo na cara, socos, punhos e tudo mais. E você sabe que o Jean Todt, né? Ele chegou no meio da confusão e teve que tirar ele de lá, né? Pra tentar acalmar os ânimos, né? Foi um negócio tenso. E o resultado da prova, pra você que não lembra, né? Teve dobradinha da Jordan, né? Com o Damon Hill vencendo a prova, que foi
que tinha conquistado o título 2 anos atrás pela Williams, né? Pelo Williams em 96. Exatamente. E na segunda posição, o Ralf Schumacher. E o Ralf Schumacher, ele tinha assinado um pré-contrato com a Williams, né? Só que, como ele foi segundo colocado naquela corrida, ele teve que ser obrigado a ter a renovação automática, né, com a Jordan. Depois eles romperam o contrato, né? Para que o Ralf pudesse correr na Williams, né, no ano seguinte. Então é complicada a situação, né? Foi tenso essa história curiosa aí, né? Foi uma corrida épica, foi sensacional. Se eu não me engano, foi o Hill em primeiro, o Ralf em segundo, e se eu não me engano, o Jarno Trulli foi o terceiro colocado, se eu não estiver enganado. Um pódio tanto quanto diferente, eu diria. O negócio é o seguinte, primeira parcial lá do nosso quiz da semana, hein? A gente perguntou no início do programa se, na sua opinião, o Ryan Hunter-Reay merecia ser punido por conta... Você puniria o Hunter-Reay pela batida do grande prêmio de Pocono, que causou no acidente do Robert Winkler? 43% por enquanto acham que sim, 57% acham que não. Você só procura lá BQ na FT, que é a hashtag do programa, você vai poder votar ao longo da semana para vocês aí acompanharem todo o Brasil. Maravilha? Bom, continue votando durante a semana, que nós aí vamos atualizar sempre nas transmissões que vamos ter nesse meio de semana. E pra vocês aí continuarem aí votando aí de boa na Lagoa, hein? Beleza pura? Meu caro César Augusto, pra gente, antes de terminar o programa, é bom a gente falar aqui, né, o palpite, né? Pra você, quem faz a pole no Grande Prêmio da Bélgica e quem vence a corrida também? Hamilton. Pole e corrida. Pole e corrida. Tá. Eu vou ser ousado. Eu vou votar no Vettel pra pole e Vettel pra corrida. Vamos ver quem vai acertar aí. Palpite agora da Indy, na corrida de Gateway, lá no oval de Iowa. Quem vence, quem faz a pole? Will Power, pole e corrida. Eu vou postar no Alexander Rossi, hein? Pra pole e pra corrida, hein? Vamos ver. Vamos ver quem acerta. Anote aí, que no programa da semana que vem, vamos ver se algum de nós vai acertar. Ou se nós dois vamos errar, de alguma forma. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? O erro tá garantido. O que não tá garantido é o acerto. Então, exatamente, de alguma forma. Só pra gente passar, então, pra você que tá chegando agora, né? O Robert Winkler está passando por um procedimento cirúrgico. A qualquer momento poderemos ter nova atualização da IndyCar e também da equipe Schmidt-Peterson. Ou do perfil do Paul Tracy, que está acompanhando o caso de perto. Exatamente. E no nosso site sempre vai ter lá a nova atualização do caso. Então vocês fiquem ligados aí, que durante a semana, aí nas próximas horas, a gente vai sempre colocar aí uma atualização nova, se teve alguma evolução médica, enfim. Fiquem ligados aí, que nós estamos acompanhando de perto aí essa situação aí do Robert Winkler, que, infelizmente, né, bateu de uma maneira inacreditável, né? Em relação aí no toque com o Ryan Hunter-Reay. Meu caro César Augusto, seu destaque final, fazer um favor. Que tenhamos uma boa corrida, seja na Bélgica e seja em Iowa. Meu destaque final é o seguinte, molecada, tomem cuidado na hora que vocês forem fazer uma ultrapassagem, né? Pensem duas vezes antes de tentar arriscar uma ultrapassagem onde vocês não devem, né? Sejam conscientes.
Pelo amor de Deus. Principalmente em ovais e circuitos de alta velocidade. Exatamente. Porque, pelo amor de Deus, né? Não faça um erro primário, de qualquer forma, né? Mas é o seguinte, molecada. Semana que vem, o programa vai estar aqui de volta, ao vivo, 9 da noite, né? Aqui na Rádio Futebol Total, com reprises na quinta, na terça, na quarta e na quinta, às 7 horas da noite, além do site, que vai estar à disposição também o programa na íntegra, para que você possa acompanhar lá em radioft.com.br. E claro, no final de semana, no domingo também do pós-corrida da Fórmula 1 e também da Indy, para você também ter todas as informações do mundo automobilístico na palma, no seu tablet, no seu celular, no seu smartphone e também aí no seu navegador, né? Em qualquer lugar aí, aonde quiser e quando quiser. Maravilha? A todos, muito obrigado pela audiência, pela companhia de todos. E continue votando na nossa enquete, hein? Durante a semana, que nós vamos atualizar para vocês aí durante a nossa programação. Um grande abraço para vocês e continue ligado, hein? Futebol, na moral, é na Rádio Futebol Total. Um grande abraço a todos. Já acessou o novo site da Rádio Futebol Total? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse radioft.com.br e fique por dentro das principais informações do melhor futebol do mundo. Acesse radioft.com.br.